Obrigado, Paty. É um prazer estar aqui com vocês. Como a Paty já adiantou, eu sou gerente executivo no Instituto Inhotim. Eu trabalho há cerca de 10 anos lá e vou contar um pouco da história desse lugar singular no mundo, né? Que tem muita relação com o tema dessa sessão, que é a arte, né? Total relação. Eu vou compartilhar aqui minha tela, uma apresentação. Só um minutinho. Enquanto ele está fazendo isso, não, parece que não temos tradução de português para espanhol, tá bom? Vamos tentar, mas that's the best we'll do. Vocês conseguem visualizar minha tela? Ok. Felipe, antes de você começar, eu vou só pedir ao pessoal que vai estar, enquanto você fala, vai estar praticando num canal secundário, que, por favor, fechem a câmera, porque aí fica. Você não quer ficar vendo intérprete fazendo assim, né? Porque a gente interpreta com a mão. Tá bom, pessoal? Então vamos fechar a câmera. Só o Felipe vai ficar com a câmera dele aberta, tá bom? Obrigada, Felipe. Vou fechar a minha também. Obrigado a vocês. Bom, então acho que para começar, Paty já fez uma introdução, mas situar um pouco Inhotim no mundo, né? Com tantos intérpretes de tantas diferentes nacionalidades, acho que a gente pode começar por aí. Estamos localizados em Minas Gerais, né, no sudeste do Brasil, a 60 quilômetros da capital de Belo Horizonte, a capital Belo Horizonte do estado, a 95 quilômetros do Aeroporto Internacional Tancredo Neves, que é o principal aeroporto, né, de Minas Gerais, e a 110 quilômetros de Ouro Preto. Então, do ponto de vista turístico, essa localização ela já é bem interessante, porque aí nós temos um triângulo, né, em que podemos dizer que Ouro Preto, como cidade histórica, tem o barroco na arte muito presente, Belo Horizonte com o modernismo, através principalmente da arquitetura do arquiteto Oscar Niemeyer, um dos principais, mais famosos arquitetos brasileiros, e em Brumadinho nós temos o Instituto Inhotim, que tem um acervo importante global de arte contemporânea, né? Então, assim, eu acho que eu vou falar um pouco mais sobre o Instituto especificamente, mas só para dar essa situada, né? Estamos localizados no interior do Brasil, né? No sudeste, porém no interior, a 60 quilômetros da principal cidade, e nesse triângulo aí do barroco, moderno e contemporâneo, né? Então, para os turistas, para as pessoas que vêm nos visitar, principalmente as pessoas que vêm de fora, é importante toda essa localização. Então, o Inhotim, aí temos uma primeira foto, né? O Inhotim ele foi aberto ao público, ao grande público, em 2006. Ele começou, ele é uma criação do empresário do ramo da mineração, Bernardo Paz. O Bernardo ele começou a construir esse lugar de forma muito intuitiva, num terreno que era fazenda dele. Ele começou a construir jardins, até sob influência de um amigo pessoal, que é o Roberto Burle Marx, que foi um dos mais importantes paisagistas brasileiros. E, a partir dos jardins, ele começou a inserir obras de arte em grande escala, arte contemporânea nesses jardins, sob influência principalmente de um famoso artista contemporâneo brasileiro também, que se chama Tunga, que faleceu em 2016. Então, a partir desse processo muito intuitivo, né, chegou-se a um ponto em que o Bernardo percebeu que esse não deveria ser um lugar privado, e abriu esse lugar à visitação ao público em 2006. Foi quando, então, foi fundado o Instituto, né, o Cultural Inhotim, que é uma OCIP, né, que no Brasil a gente chama de OCIP, que é uma organização da sociedade civil de interesse público. E o Inhotim ele já nasce como esse espaço singular que mistura arte contemporânea, jardim botânico e arquitetura. Então, diferente de museus tradicionais, dos cubos brancos ou de parques de esculturas tradicionais, é essa mistura e desde a localização até essa mistura desse acervo de arte, esse acervo botânico e essa arquitetura que tornam esse espaço singular em termos museológicos no mundo. Para falar um pouco mais, então, da abrangência, é uma área grande. A gente tem hoje 140 hectares de área de visitação, 250 hectares de RPPN, que é uma reserva particular do patrimônio natural, ou seja, é uma área intocada, né, que é usada somente para pesquisas e para trilhas, ela não pode ser alterada, e a área total do Inhotim compreende cerca de 1.000 hectares. Então, de área possível, tanto de área verde,
quanto de possíveis projetos de expansão. E aí, o principal pilar, né, falando em arte, o principal pilar do Inhotim, um dos principais pilares, é a arte contemporânea. E no Inhotim, a gente tem atualmente 19 galerias permanentes e 4 galerias temporárias, com novas exposições inauguradas anualmente. O que isso quer dizer? As galerias permanentes são aquelas em que elas são construídas para abrigar especificamente obras de um único artista, ou uma única obra em grande escala, ou obras de um único artista. E aí você tem a possibilidade, então, de qualquer época do ano que for até lá, ter contato com os principais artistas da arte contemporânea brasileira, mas também com artistas globais. Então, é uma característica muito específica, né, do Inhotim. A gente tem até um conceito em inglês que se chama site specific, né, que é o lugar específico, em que faz muito parte desse cerne do Inhotim, em que as obras elas encontram, ou projetos que já existiam, encontram condições ideais para se instalarem nesse ambiente do Inhotim, ou são criados novos projetos específicos para estarem no Inhotim. E temos também as galerias temporárias, que são aquelas que correspondem mais aos museus tradicionais, ao que a gente chama de cubo branco, em que a gente troca anualmente, em algumas delas, a nossa coleção, a nossa exposição a partir do nosso acervo. Então, essas também elas têm uma temporalidade diferente de outros museus e outras exposições, porque elas permanecem durante 1 ou 2 anos expostas. Então, por sermos, inclusive, um destino distante dos grandes centros urbanos, essa temporalidade é diferente. E ela é desde a visitação até o processo curatorial, assim como as exposições. Aí, nessa foto, vocês podem ver um exemplo clássico do Inhotim, que é uma obra do artista norte-americano que chama Doug Aitken, que é o Sonic Pavilion, que também conhecido popularmente em português como o Som da Terra. Então, aí, dentro dessa obra-galeria, a gente tem um buraco de 202 metros de profundidade, com microfones sensíveis nesse buraco, em que você pode escutar o som da terra. Lembrando que estamos localizados também numa área de mineração, em que há movimentação de terra, então, inclusive, você pode escutar essa movimentação de terra, né? Então, é uma coisa muito específica e singular do Inhotim. Então, a gente conta com... Deixa eu só... Eu tenho que tirar aqui. A gente conta com cerca de 60 artistas de 38 países e mais de 700 obras de arte em exposição. Essa daí, por exemplo, é uma outra obra do artista Matthew Barney, De Lama Lamina, em que ele utilizou de grande escala, né, em que ele utilizou esse trator numa performance em Salvador, e depois esse trator foi aí, então, eternizado no Inhotim, contando essa história. E muito da linha curatorial do Inhotim, que pode ser mostrada nesta obra também, é a relação da arte e natureza, né, por estarmos inseridos nesse lugar de acervo artístico, contemporâneo e da natureza. Isso também está muito presente e representado na nossa linha curatorial. E um outro ponto, né, que vale destacar é a arquitetura, né? Então, assim, singular conectando arte e paisagem, como, por exemplo, este pavilhão, que é da artista brasileira, uma das mais reconhecidas artistas brasileiras contemporâneas da atualidade, que é a Adriana Varejão, em que esse pavilhão ele foi construído especificamente para abrigar a obra dela, e foi um trabalho em conjunto entre a artista, o arquiteto, que no caso se chama Rodrigo Servini Lopes, e o paisagista, o Pedro Nerig. Então, um trabalho todo conectado para receber especificamente a obra da Adriana Varejão no Inhotim. E nesse sentido... Isso. E deixa eu pensar aqui mais aqui. Então, inclusive nesse processo de construção do pavilhão da Adriana, algumas obras foram feitas dentro do próprio pavilhão, porque elas não poderiam ser inseridas posteriormente pela dimensão delas. Então, tem todas essas questões bem específicas de Inhotim. Além das galerias, e nós temos também obras externas nos jardins de grande escala, são 23 obras atualmente em meio aos jardins. Essa é uma obra da Cristina Iglesias, uma artista espanhola, que se chama, em inglês, né, Vegetation Room Inhotim. Então, também aí
esse labirinto de natureza artificial em contraste com a natureza real. Então, e também não poderíamos... A outra frente que faz, que torna tão especial esse acervo artístico é o nosso acervo botânico, de jardim botânico. Então, hoje, a gente conta com mais de 5.000 espécies distintas espalhadas por esses 140 hectares de visitação, né? Temos estufas, temos também um viveiro educador, em que a gente trabalha educação ambiental, mas para além do espaço do viveiro, essas espécies estão espalhadas nos 140 hectares de visitação. São espécies nativas, espécies de todos os continentes, e nós somos reconhecidos também por termos grandes coleções, como o caso das orquídeas. A gente tem uma parceria com a Orquídea Brasil e já temos hoje 17.000 orquídeas na nossa coleção e temos a ambição de nos tornarmos um dos principais expositores de orquídeas a céu aberto no mundo. E uma outra coleção também, que somos famosos por ela, é a coleção de palmeiras, né? A gente tem uma das maiores coleções de palmeiras do mundo, reconhecida pela Palm Society, e essa coleção de palmeiras conta com cerca de 1.000 espécies de palmeiras distintas. Então, a partir desses dois acervos de arte contemporânea e botânica, a gente desenvolve também uma programação cultural de música, dança e teatro, sempre em diálogo com esses acervos, então que é para atrair um público diverso também, que a partir do contato com a música, com a dança, também se interessa por esses outros acervos. Aí, no caso, é uma foto de um show realizado em 2015, feito pelo famoso cantor mineiro Milton Nascimento. E uma frente importantíssima também, que é o desenvolvimento humano, né, que são os nossos projetos socioeducativos, né? Então, desde a abertura do Inhotim, em 2006, que a gente desenvolve projetos educativos tanto com a comunidade do entorno, né, que é a cidade, o município de Brumadinho, que é um dos maiores municípios em extensão de Minas Gerais e também um município de vulnerabilidade social. Então, a gente já recebeu mais de 120.000 crianças, adolescentes e professores dessa região e do entorno nos nossos projetos socioeducativos. A partir, nós utilizamos os nossos acervos, então, para desenvolver todo esse trabalho. E aí eu acho que é importante ressaltar na história de Brumadinho, que é o município, o local onde estamos inseridos, e, consequentemente, na história do Inhotim, uma das grandes tragédias recentes que aconteceu, que foi no dia 25 de janeiro de 2019, que foi o rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão. Vocês devem ter conhecimento, acredito que a maioria de vocês, dessa tragédia, desse desastre, que foi o rompimento de uma barragem, de uma mineração, em que vitimou cerca de 300 pessoas. Então, numa cidade que tinha quase 40.000 habitantes, 300 pessoas faleceram, e isso foi uma tragédia de proporções humanitárias assim, enormes para essa comunidade. E a gente estamos inseridos, né? Somos, a nossa casa é Brumadinho, não fomos atingidos, a própria cidade, a sede, não foi atingida, assim como o Inhotim não foi atingido, fica a cerca de 20 quilômetros da cidade, essa mineração. A grande parte das vítimas eram funcionários dessa empresa, mas isso nos impactou indiretamente, né? Porque foi noticiado no mundo inteiro, além da questão emocional. Então, a gente começou a repensar qual seria o papel do Inhotim nesse município, um papel que a gente já vinha fortalecendo e que isso foi um marco, né, na nossa história. Então, para que vocês saibam, o Inhotim conta hoje com cerca de 450 colaboradores. Destes colaboradores, 80% são moradores de Brumadinho e região, e muitos deles têm no Inhotim o primeiro emprego. Então, eu acho que tem muito uma região com essa matriz econômica da mineração migrando para uma matriz do turismo e da cultura, que o Inhotim, como esse ator principal, veio trazer isso, e dando uma nova perspectiva para esses jovens que vivem nessa região. Aí são alguns exemplos de projetos socioeducativos que a gente desenvolve desde a abertura e que foram fortalecidos a partir desse marco, e novos projetos foram criados. Então, a gente tem, por exemplo, o Laboratório Inhotim, que é um projeto realizado desde 2007, que parte do nosso acervo artístico para o protagonismo juvenil, e aí a gente realiza intercâmbio com jovens de outras partes do mundo. Jovens de Brumadinho tiveram a oportunidade de estar na Tate, em Londres, para fazer troca com jovens de lá, ou no New Museum, em Nova York, ou no Malba, na Argentina. Temos um outro importante projeto, que é os Jovens Agentes Ambientais, que aí ele já parte do nosso acervo botânico, né, para estimular as questões ambientais e a adoção de comportamentos mais saudáveis em relação ao meio ambiente.
E um outro exemplo também é a escola de cordas, que são alunos de Brumadinho que podem aprender música a partir de instrumentos de cordas. Isso foi uma identificação também que a gente tem com a região, de que a Brumadinho tem um veio musical muito importante com bandas centenárias, e a partir daí surgiu este projeto, e a gente agora está no segundo passo mais profissionalizante do desenvolvimento de uma orquestra de câmara jovem do Inhotim, que é uma consequência da escola de cordas. Então, sempre muito conectados com as necessidades da região e também nessas diferentes linguagens da arte, né, que vai desde a arte contemporânea, passando pela música, pela dança, pela natureza. Este é um exemplo que acho que vale citar do nosso Inhotim, que foi um programa criado a partir do desastre do rompimento da barragem, em que todos os moradores cadastrados de Brumadinho eles têm entrada gratuita em qualquer dia de funcionamento do Inhotim. E a gente também realiza atividades para qualificar a presença dessas pessoas no Instituto, né? E para que reverbere na vida deles as ações do Instituto. É importante, nesse sentido, também falar mais amplamente do legado, né, dessa matriz do turismo e da cultura que Inhotim trouxe para Brumadinho, em que a gente ampliou significativamente o número de pousadas e hotéis do entorno. Inhotim tem um projeto para desenvolver um hotel dentro da área, mas ainda esse projeto ainda está em desenvolvimento, mas nós temos hotéis, um número grande de quartos de hotéis e pousadas no entorno para abrigar nossos turistas, assim como os pontos de alimentação, restaurantes, bares cresceram, e um dos pontos mais importantes é o impacto mesmo, tanto para os funcionários, que são moradores, quanto para os jovens atendidos pelos nossos projetos socioeducativos e toda essa indústria de turismo do entorno que se criou a partir do Inhotim. Então, como eu já falei, a gente vem, acho que globalmente, né, mas aqui falando especificamente da região de Brumadinho em que estamos inseridos, a gente vem sofrendo recentemente alguns desafios. Nesse sentido, nós costumamos dizer que essa é a nossa terceira quarentena da Covid, porque em 2018, a gente, Minas Gerais, né, o Brasil, teve um surto de febre amarela, e a gente teve que fechar o Inhotim por alguns dias e depois exigir o cartão de vacinação para todos aqueles que estavam visitando o Instituto. Em 2019, aí foi esse rompimento da barragem, essa grande tragédia em Brumadinho, especificamente, e agora, num nível mais global, né, o que talvez seja o maior desafio da contemporaneidade, que a gente está enfrentando a pandemia da Covid-19. Então, nesse sentido, o Inhotim ficou fechado por 8 meses, a gente acabou de reabrir no dia 7 de novembro, então, e reabrimos num novo formato, com muita cautela, né, seguindo todos os protocolos, para que os visitantes se sintam mais seguros possíveis, apesar de sermos um espaço aberto, convidativo à visitação nesse tempo de pandemia, temos galerias, temos espaços fechados e queríamos receber os turistas da melhor forma possível, então a gente abre agora somente de sexta a domingo, anteriormente abrimos de terça a domingo, agora abrimos somente de sexta a domingo, com uma limitação de público de 10% do nosso público. A gente recebia até 5.000 pessoas por dia, e atualmente estamos recebendo 500 pessoas por dia. Tem sido uma experiência muito interessante, muito singular mesmo, que eu acho que é uma palavra que caracteriza bem Inhotim, assim, ver como que essas pessoas estão vivenciando nesse momento tão complexo para todos nós essa visita a esse espaço aberto, com arte, com cultura, e de uma forma segura. Então, como o Paty adiantou também, nós completamos em 2021 15 anos de abertura ao grande público, e nesse tempo já recebemos mais de 3,5 milhões de visitantes do Brasil e do mundo. A gente tem uma média de visitação de 350 mil visitantes por ano e cerca de 14% desses visitantes são estrangeiros. Então, recebemos muitos franceses, recebemos muitos norte-americanos, temos um público, e principalmente o público das artes, né, as pessoas que viajam em busca de arte pelo mundo, mas todos os tipos de pessoas, desde a comunidade de Brumadinho, ali que nunca teve acesso à arte contemporânea, até os maiores especialistas de arte do mundo. E esse pode parecer um número pequeno para museus inseridos em grandes centros urbanos, mas é um número muito grande para o nosso caso em específico, que nos traz muito orgulho. E aí, para finalizar, tem uma obra aí do Chris Burden, que é o Bean Drop Inhotim,
Essa obra foi construída, só para contar um pouco da história dela, depois tem um vídeo do making of dela no YouTube, quem tiver curiosidade pode buscar. Era uma piscina de concreto molhado, que ficou com um guindaste que levantando essas vigas, e durante um período de 12 horas soltava essas vigas no chão, e como elas caíam, como num jogo de varetas, né? Como elas caíam, elas ficavam. Então, é uma obra bem grande e bem importante, bem icônica também do Inhotim. Então, assim, esse é um pouco uma breve, né, em 15 minutos, não sei se eu ultrapassei o tempo, ou se não estou acompanhando, mas um pouco da história do Inhotim, de que uma instituição ainda jovem, né, com apenas 15 anos, mas que já enfrentou alguns desafios e que tem também, e que alcançou grandes feitos, e que a gente pretende continuar alcançando aí ao longo da história. E é um convite também, porque eu acho que nada substitui a experiência de estar no Inhotim, né? Então, é só para que vocês tenham um gostinho e possam convidar aí a diferentes pessoas de diferentes partes do mundo para vivenciar essa experiência com a gente. É isso. Obrigado. Estou à disposição para... Aí tem meus contatos, estou à disposição para dúvidas, para recebê-los. Estou aqui.